Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é um tema que nós vamos conversar da gente, sabe? Da gente. Nós, professoras, mães, psicopedagogas, neuropsicopedagogas. Será que eu sou realmente incapaz de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Será que isso já passou pela sua cabeça? Né? Porque às vezes também a gente faz tanta coisa e a criança não evolui e dá uma sensação diferente, sabe? Na gente. Uhum. Às vezes um pouco de medo, frustração, insegurança e até mesmo essa ideia, né? Será que eu sou realmente competente, né? Eu sou realmente incapaz, vamos pensar assim, de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Antes de entrar propriamente no tema, vamos fazer uma analogia, né? Imagina, quero que você imagine que a sua criança com deficiência intelectual é uma bolinha de neve. Sabe, nevou, tem uma bolinha de neve, cabe na sua mão. Você está com essa bolinha de neve na sua mão, sabe que essa bolinha de neve tem um potencial enorme, tem qualidades, né? Mas essa bolinha também é frágil e pequena. Assim como a sua criança com deficiência intelectual que está aí, nas suas mãos. No início, você pode pensar o seguinte: olha, eu vou largar essa bolinha no chão. Não vou ficar com essa bolinha na minha mão, vou largar ela no chão. E aí você deixa essa bolinha no chão, larga ela no chão, e aí ela deixa rapidamente de ser bolinha. Ela passa a ser alguns fragmentos dessa neve. E logo, logo, ela vai começar a derreter. A sua criança também pode ser deixada sozinha, sabia? Sem interação. E ela vai a cada dia ficar mais atrasada. É igual a bolinha de neve. Agora, a bolinha de neve tinha um potencial para se transformar numa bola bem maior. Mas eu larguei ela no chão. A nossa criança com deficiência intelectual, a mesma coisa, ela tem um potencial. Se eu deixar ela num canto, se eu deixar ela sem interação, ela não vai evoluir. Cada vez vai ficar mais atrasada. Agora, pense que ao invés de você largar essa bolinha de neve no chão, você encontrou uma bela encosta, cheia de neve, muito alta, cheia de possibilidades. E aí você resolveu jogar aquela bolinha. Jogou a bolinha, certo? E à medida em que a bolinha vai descendo pela encosta, gradualmente começa a crescer. Vai crescendo tanto que você vai se surpreender com o tamanho. Para a nossa criança com deficiência intelectual não é diferente. Se você encontrar a abordagem certa, a encosta certa e apropriada, essa criança vai evoluir. A cada trecho que ela for passando, vai ajudar mais e mais nessa firmeza. Imagina na bolinha, descendo, né? Um ambiente próprio para ela, preparado para ela, essa bolinha vai crescer, vai ter uma firmeza. E isso equivale, né, a cada passo que a sua criança também, a sua criança com deficiência intelectual vai dar. Mas lembre-se que você teve a iniciativa de jogar aquela bolinha na encosta. Tinha todo o preparo. Mas quem decidiu fazer foi você. Ou jogar a bolinha no chão, ou fazer essa bolinha evoluir. Não é diferente na nossa criança. Por que você jogou a bolinha de neve na ribanceira? Porque viu que ela tinha um potencial, que ela podia ficar maior, que ela podia ser... Você podia se surpreender com o resultado. Você acreditou que isso podia ocorrer. Você também precisa acreditar na sua criança com deficiência intelectual e tomar a iniciativa.
de preparar um terreno propício para essa criança evoluir. Mas tudo realmente depende da sua iniciativa, do seu sentimento, especialmente do seu sentimento de competência. Será que vamos pensar em mim, né? Será que eu sou capaz ou incapaz de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Você não pode ficar nessa incerteza. Você tem que se desafiar e ver o resultado. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, imagina que essa nossa criança é uma bolinha de neve que está ali, né? Frágil, mas tem a sua belezura, tem um potencial para virar uma bola gigante. É só preparar um terreno propício para isso. A nossa criança com deficiência intelectual também é assim. Se a gente preparar o terreno adequado, ela vai mostrar resultados surpreendentes, entendeu? Mas alguém tem que ter essa iniciativa. Sozinha ela não vai. Aí é que eu digo, tem que ter a presença da mediadora. A mediadora vai dar esse passo, vai preparar o terreno e vai ver toda a evolução surpreendente que essa criança vai ter, tá bom? Então é isso, nós temos que pensar que para a criança evoluir, nós, mediadoras, temos que dar o primeiro passo. E não importa se eu penso ou não penso, se sou competente ou incompetente, se eu sou capaz ou não capaz, eu tenho que me desafiar e ver os resultados, tá bom? Então, em cima dessa analogia que eu fiz da bolinha de neve, vamos pensar, né? Por que muitas vezes nós, professoras, mães, psicopedagogas, por que ainda a gente se assombra com a incapacidade que a gente tem de trabalhar ou de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Por que é muito mais fácil a gente trabalhar com uma criança que tem dificuldades na aprendizagem? Por quê? O que nos assombra? Meu Deus, eu não queria ser assim, mas o que me assombra? O que me impede de dar esse primeiro passo, né, em direção à aprendizagem, à alfabetização de uma criança com deficiência intelectual? Às vezes você está lá na sua sala de aula, você quer dar o primeiro passo. Às vezes é no seu próprio consultório ou mesmo em casa. Isso é muito comum. E você sabe por quê? Nós temos 6 razões que te assombram diariamente quando você pensa numa criança com deficiência intelectual. O que eu vou fazer com ela? Então, são 6 razões que eu quero te dizer hoje. A primeira razão diz respeito à sua formação. O curso de pedagogia, quem fez pedagogia especialmente, né? É um curso teórico. Quem fez psicopedagogia é um curso teórico. Então, você entende tudo. Você entende das deficiências. Você sabe descrever as características de uma criança com TEA, com TDAH, com síndrome de Down. Você sabe avaliar essa criança para pontuar as fragilidades dela e os atendimentos. Como é que fica? E o que eu faço, né, com essa criança? Então, a nossa formação, ela ainda é muito teórica. Você domina muitas ferramentas avaliativas dessa criança, mas depois não consegue dar o passo adiante. Não consegue. Então, essa é a primeira razão, a sua formação. A segunda razão, socialmente, foi construído na nossa cabeça a ideia de que a criança com deficiência intelectual não se alfabetiza porque ela é deficiente. O próprio nome já diz. É deficiente, não pensa. Então, isso é um equívoco. Nos impede, por mais que você pense, não é isso. É, sabe? Porque tem uma força muito grande as crenças que a gente tem sobre o outro. E nós estamos numa sociedade preconceituosa, numa escola que ela acaba segregando quem não está dentro daquela linha, né? De aluno que não incomoda, o aluno que copia tudo, o aluno que obedece o professor, o aluno que não desafia o professor. Então, quem sai fora dessa linha, perturba. Então, socialmente, quem perturba, a gente coloca de lado. Até inconscientemente, muitas vezes a gente faz isso. Uma terceira razão é a ideia equivocada de que a criança com deficiência intelectual está na escola somente para se socializar. Gente, a escola foi feita para aprender, para a gente aprender. Não foi feita para o professor ensinar, foi feita para a criança aprender. Tem gente que acha que a escola foi feita para ensinar.
Também é outra ideia equivocada. Porque quem vai lá para a escola quer aprender. Eles são os nossos objetivos principais. A criança com deficiência intelectual não vai para socializar. A socialização é uma consequência da convivência escolar. Mas ela está lá para aprender, especialmente aprender a ler. A quarta razão, né, que te assombra, você não tem as orientações adequadas. Como é que eu faço para ensinar uma criança com deficiência intelectual? Você não recebeu isso de ninguém. A quinta razão, você já tentou de tudo e nada funcionou. Mas é porque você tentou aquilo que não faz efeito numa criança com deficiência intelectual. Você usou as estratégias que não são adequadas. Mas ninguém também nunca te orientou sobre isso. E a sexta razão, você não conhece um método que realmente funcione para melhorar o desempenho escolar dessa criança ou mesmo alfabetizá-la, né? Então vejam, você tem 6 razões, né? Todas essas razões, elas te deixam ao mesmo tempo frustrada, desanimada e com a sensação de incompetência para trabalhar com uma criança com deficiência intelectual. Aí a gente vai fazer 1000 coisas, né? Buscar um diagnóstico, que a gente já discutiu aqui, dar alguma atividade para ocupar essa criança, o tempo dela na escola, e aí vai das coisas mais simples aos piores absurdos, não é mesmo? Então, agora que eu falei essas razões todas, você pode estar se perguntando, será que eu sou realmente incapaz de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Porque essas razões tudo tem a ver comigo, e eu quero dizer que não. Entendeu? Você não é incapaz. Você não é incapaz. Agora, essas razões te impedem de dar o primeiro passo, de pegar aquela bolinha de neve e transformar ela numa bola gigante de neve. Entendeu? Essas razões te impedem, mas não quer dizer que na real você seja incompetente, porque você pode aprender uma estratégia que realmente vai fazer a criança com deficiência intelectual se alfabetizar. Então, você não é incompetente. Você não foi colocada diante da estratégia correta. Então, o que é necessário fazer para você ter essa capacidade de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Aí eu vou te dar 3 ações que você precisa fazer. A primeira ação, conhecer como o cérebro funciona. Como é que as pessoas aprendem? Como é que uma criança com deficiência intelectual aprende? Como é que essa criança se alfabetiza? Qual o método ideal que vai ativar toda essa rede neural específica da alfabetização, específica da leitura? Então, essa é a primeira ação, você tem que conhecer. Muitas pessoas se sentem despreparadas, com esse sentimento de incapacidade para lidar com a deficiência, porque elas não conhecem nada sobre o assunto. Elas imaginam que essa criança não aprende, mas na verdade aprende. Uma segunda ação que você tem que fazer, você tem que buscar as evidências científicas. O que as evidências científicas hoje, em pleno século XXI, com o desenvolvimento da neurociência, o que essas evidências científicas dizem? Você não vai encontrar evidência científica que diz que a criança não aprende e não se alfabetiza. Você não vai encontrar. Se são produções científicas a partir do ano 2000, ou seja, há 20 anos, então, todas essas produções, elas sinalizam, elas trazem indícios, elas trazem provas de que a criança com deficiência intelectual aprende e se alfabetiza, tá? Com alguns ajustes que são necessários de acordo com o que é específico naquela criança. Se verbaliza, não verbaliza, se tem paralisia cerebral, se tem TEA, se tem síndrome de Down. E a terceira ação é você construir em você um olhar luxuoso. O que é isso? Uma coisa é o nome deficiência, que vem carregado, de um estereótipo, um preconceito.
quando você fala assim, ele tem deficiência, então a primeira ideia, né, é você pegar as características, se é TEA, se é síndrome de Down. Então, a deficiência, a dificuldade que a criança apresenta a partir desse diagnóstico, ele tampa o teu olho, ele te cega, ele cega as ações, ele paralisa o teu primeiro passo. Então, nós temos que fazer um esforço para melhorar o nosso olhar luxuoso. Por mais que aquela criança se apresente para mim, diante de mim, com um comprometimento intelectual, eu vou olhar para ela com um olhar luxuoso à procura do potencial que essa criança ainda tem para me mostrar. E a partir desse potencial, eu vou usar para desenvolver tudo que for possível desenvolver nela. Então, seguindo essas 3 ações, você que deseja alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, independente se ela tenha a própria deficiência intelectual, se ela tem uma síndrome que causa a deficiência intelectual, se ela tem síndrome de Down, TEA, TDAH, quando você consegue ver nessa criança o potencial dela, quando você sabe compreender como o cérebro dela funciona, então você é capaz de alfabetizá-la. Tá bom? E mais uma vez eu te digo, isso depende de você. Unicamente de você. Porque a criança está ali, esperando o seu primeiro passo. Tem que ser assim. Aí vamos pensar, de novo, no tema do nosso encontro de hoje. Então, será que você realmente é incapaz de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Claro que não! Com essas 3 ações que eu acabei de dizer, você vai ser capaz de alfabetizar qualquer criança com deficiência intelectual, porque a gente tem mães que nunca estudaram nada sobre educação, que hoje estão alfabetizando seus filhos. Quer dizer, a escola, que é um ambiente preparado, com profissionais preparadas para isso, não conseguiram. Em 5 anos que a criança ficou lá. E agora, a criança está em casa e está sendo alfabetizada. Então, assim, tem mãe, tem professora, tem psicopedagoga, neuropsicopedagoga, que estão colocando em prática a mediação cognitiva e estão alfabetizando as suas crianças com deficiência intelectual. Mas sabe que elas deram o primeiro passo. Elas encontraram um ambiente propício para pegar aquela bolinha de neve e lançar essa bolinha de neve. Então, a gente tem que olhar para essa criança, ver a potencialidade que ela tem, preparar o ambiente e lançar essa criança. Como? Lançar para a vida, lançar para a aprendizagem, lançar para os sons das letras, para ela aprender a ler e escrever. Agora, vamos pensar algo bem claro. Eu vou separar agora a minha fala em 3 personagens muito importantes. Primeiro, as mães. Será que as mães podem aprender a mediar? Claro! Porque essa mãe aprendendo a mediar e tendo um passo a passo bem estruturado, é só seguir. Entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendi como o cérebro funciona. Sou mãe, entendi como o cérebro funciona, tenho um passo a passo, eu vou seguir o passo a passo, que vai estar todo estruturado, e alfabetiza a criança. Entendeu? E olha, essas mães nem são da área da educação. Não tem nada a ver. Então, se tem mãe que não tem formação e está conseguindo, então qualquer pessoa pode conseguir, não é mesmo? Agora, o que essa mãe tem que fazer? Ela tem que se estruturar, porque ela tem os afazeres de casa. Se ela deixar de 2 a 3 vezes por semana 40 minutos para interagir com o seu filho, ele vai se alfabetizar. Ó, 40 minutos. 40 minutos. 20 minutos, não importa. Às vezes, criança mais resistente começa com 20 e depois vai ficar até 1 hora. Mas, em média, fica 40 minutos. 3 vezes por semana. Olha que pouquinho. A criança permanece 4 horas na escola e não consegue
se alfabetizar. Tá aí. Agora, vamos pensar na nossa outra personagem, a professora. As professoras podem alfabetizar uma criança com deficiência intelectual dentro da sua própria sala de aula, junto com as outras crianças neurotípicas? Será? Ó, aí vamos separar. Se você está trabalhando com o primeiro ano ou com o segundo ano, é muito fácil, porque você pega 3 vezes por semana, uma aulinha de 40 minutos, 45 minutos, e vai fazer com todas as crianças, porque tem criança no segundo ano que não sabe ler muito bem. Então, o que você vai fazer com todos da sala vai ser bom para essa que já sabe ler um pouquinho, essa que já sabe ler bem também, mas ainda tem um pouquinho de dificuldade em algumas sílabas, né? Então, você consegue trabalhar. Agora, vamos pensar no outro cenário. Não, a minha turma não é primeiro e segundo ano, é terceiro e quinto ano. Ah, então se você tem essa turma de terceiro, quarto ou quinto ano, o que você vai fazer? Dentro dessa turma é uma turma heterogênea, né? Tem aqueles que sabem, tem aqueles com deficiência intelectual, aqueles com um pouco de atraso. Aí, qual é a estratégia? Você pode usar uma estratégia. Já foi experimentada por algumas professoras. Separa a turma, no sentido não físico, mas em termos de atividade. Uma turma fica mais no fundo da sala, fazendo produção textual, e a outra turma da frente você trabalha os sons das letras. Certo? Ou pega essas crianças que estão em atraso, elas vêm no contraturno para você trabalhar a alfabetização. Então, existe possibilidade, gente. Existe possibilidade, tá? Agora, vamos pensar na minha terceira personagem, a psicopedagoga ou a neuropsicopedagoga. Sabe o que eu percebo muitas vezes? Que essas profissionais, elas não têm coragem, elas não dão o primeiro passo para iniciar o atendimento de uma criança com deficiência intelectual. Muitas preferem só, caso leve. Deficiência intelectual é caso grave. Gente, mas vocês estão perdendo a oportunidade. Tanto financeira de ganhar, né? Porque atendimento é pago, quanto a tua agenda está cheia, você perde a oportunidade, porque são poucas profissionais que querem realmente trabalhar com deficiência intelectual. Então, você está perdendo, né? Agora, com o passo a passo, com a mediação cognitiva, você vai avaliar essa criança, você vai fazer todas as intervenções, não é mesmo? Você vai mediar a alfabetização, e você não vai temer nada. Tá bom? Isso é muito bom mesmo. E para finalizar minha fala, aqui nessa parte mais teórica, eu quero dizer para vocês o seguinte. Será que vocês, essas 3 personagens que eu acabei de colocar aí, mãe, professora, psicopedagoga, se estiver diante de uma criança que é muito prejudicada e ainda não verbaliza, o que posso fazer, né? Então, você tem que considerar alguns pontos. Vamos pensar assim, o primeiro ponto. Não se engane, essa criança muito prejudicada tem uma inteligência acima das suas expectativas. Segundo ponto, a maioria das crianças com deficiência intelectual podem ser alfabetizadas por essa técnica do mapeamento dos sons das palavras. Terceiro ponto, essas crianças, elas podem fazer muitas transcendências, e isso é muito bom para o desempenho delas cognitivo. Quarto ponto, elas são muito curiosas e desejam aprender, desejam interagir com você. Quinto ponto, essa criança muito prejudicada, ela tem uma imaginação, certo? Ela tem muitas ideias, ela só não consegue se expressar. Nós temos que arrumar um jeito dela contar isso para você, certo? Por imagens, por a comunicação alternativa aumentativa, não importa.
E o sexto ponto, essa criança que é muito prejudicada e que não verbaliza, ela tem um estilo diferente de aprendizagem e você precisa adaptar o conteúdo a ela. Então, todos esses pontos, de uma certa forma, revelam o potencial para aprender que está ali, latente nessas crianças. Você tem que pensar fora do diagnóstico. Você tem que se libertar dessas ideias de incapacidade. A criança com deficiência intelectual tem muito a nos mostrar de potencial, tá bom? Então, olha, ainda aqui gostaria de dar alguns conselhos. Conselho. Mas vamos pensar que são conselhos mesmo. É conselho importante para você que é mãe, para você que é professora, para você que é psicopedagoga, tá? Para você ter bons resultados. Primeiro, se até hoje você não conseguiu melhorar o desempenho de uma criança com deficiência intelectual, não se culpe por isso. Não se sinta culpado. Não culpe ninguém. Não culpe a criança pela deficiência que tem, não culpe o professor, porque ele não sabe muitas vezes como fazer, e não culpe a mãe, porque a mãe está desesperada. Ao invés de você colocar a tua energia na culpa, coloque em aprender a mediar e descobrir o potencial da sua criança com deficiência intelectual. Espero que vocês realmente, que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tá bom? Quero que você permaneça comigo, mas também já quero agradecer que você até agora me ouviu. Me ouviu. E isso é muito bom, né? O ouvir faz a gente transcender, faz a gente pensar também em possibilidades, tá bom? Gratidão a todas.